tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou transformando o nome do usuário, estou criptografando ele com o meu base64, tá? Para gravar na sessão, certo? Para não ficar visível as informações do usuário. Depois, vou criar um campo chamado de um índice login no meu array, que vai conter a mesma coisa, base64, underline encode, info user, login, vírgula, e a senha do usuário também. Base 64, opa, 64, underline encode, variável info user, senha, certo? Aqui na senha eu nem precisava colocar um base 64, tá? Porque ela já está em MD5, né? Eu estou trazendo lá do banco de dados, tá? Mas eu vou colocar mesmo assim, certo? Então eu estou colocando os dados do usuário numa seção também. Agora, eu vou fazer o seguinte, a gente criou a nosso input checkbox para lembrar os dados do usuário, né? A gente tem que recuperar o valor dele então, tá? Só que tem um porém. Deixa eu vir aqui em cima, aqui, ó, abaixo da variável senha, vou criar aqui uma variável chamada de lembrar, certo? Essa variável lembrar vai ser o seguinte, quando a gente envia o formulário, aqui, né, e não marca a opção aqui, o meu checkbox, o post desse checkbox, né, desse meu input checkbox, ele não é enviado, ele não existe, certo? Aí quando você marca, ele passa a existir. Então o que eu vou fazer? Eu vou dizer então que a minha variável lembrar, vou usar uma ternária aqui, ó. Vou usar então uma condição ternária para poder verificar isso aí, tá? Então se variável c, né, e set variável underline post lembrar, certo? Que é o name do nosso checkbox. Se existir o post lembrar, então essa minha variável lembrar vai receber 1. Se não, ela recebe 0, tá? Então, o que eu fiz aqui? Isso aqui basicamente, esse aqui, ó, é o meu if, tá? Isso aqui é a consequência do meu if. E isso aqui é o meu else. E isso é a consequência do meu else. Então, se existir o post lembrar, minha variável lembrar vai receber 1. Se não, ela recebe 0, tá? Para facilitar, vai receber true. E se não, recebe false, certo? Então ele vai receber booleano. Aí aqui embaixo, aqui, depois que eu criei a seção do usuário, o que eu vou fazer? If se variável lembrar for igual a true, né? Eu vou fazer uma coisa, se não, eu vou fazer outra. Então se for igual a true, o que eu vou fazer? Eu vou criar um cookie, certo? Set cookie, para eu poder criar o cookie, com o nome lembrar, certo? Vai receber o valor de true, vai expirar. Então o meu cookie, o nome dele vai se lembrar, vai receber um valor de true, seja, e ele vai expirar. Eu vou criar então, vou passar aqui time, que vai criar um timestamp Unix, né? Ou seja, um timestamp único da data que o usuário está logando. Mas eu quero que esse meu cookie ele expire depois que vai ficar vivo por um mês, tá? Vamos dizer assim. Então eu vou colocar aqui mais 3.600, certo? Que é o total de minutos em uma hora. Então eu estou dizendo aqui que o meu cookie, né, ele vai ficar vivo, ponto e vírgula aqui no final, ó, ele vai ficar vivo por uma hora, tá? Só que eu quero que ele fique por um mês, né? Então mais 3.600 vezes 24, certo? Que é o total de horas que a gente tem no dia. Então, uma hora vezes 24 vai me dar 24 horas, o que eu já tenho aqui então, somando um dia. Então eu estou dizendo aqui que ele vai ficar vivo por um dia. E aí eu quero um mês, certo? Então vezes 30. Que é o total, o padrão aí, né, de dias em um mês, certo? Então até aqui, ó, para explicar, até aqui eu tenho uma hora, certo? Meu cookie fica vivo por uma hora. Vezes 24 vai me dar um dia. Vezes 30, então, um dia vezes 30 vai me dar 30 dias. 30 dias é um mês, certo? Vírgula o path, que eu quero que esse meu cookie seja acessado. Se eu colocar uma barra aqui, então ele vai ser acessado por todo o site, certo? Ou todo o domínio, aí, né? Então eu vou colocar uma barrinha que eu quero que ele seja acessado em todo o site, certo? Depois, eu vou copiar, eu vou fazer o seguinte, set cookie de novo, tá? Set cookie, esse outro meu cookie vai ser lembrar, tracinho, login, vírgula, ele vai lembrar o login do usuário, né? Então o valor desse meu cookie vai ser um base 64 encode na variável login, certo? Vírgula, o mesmo time daqui de cima, tá? E o path o mesmo também, ó. Ctrl V aqui, outra vírgula, tá? Depois, set cookie, que eu vou precisar guardar a senha do usuário também, tá? Então, cookie
esse cookie vai receber o nome de lembrar senha, vírgula, base 64, variável senha, vírgula, e o meu time daqui com o mesmo path também, tá? Vai ser acessível por todo o site também. Ponto e vírgula. Então, se o usuário marcar a opção lembrar aqui no meu checkbox, certo? Se ele marcar isso aqui, ele vai pegar e vai me criar esses cookies aqui, ó, certo? Para mim poder estar verificando depois, tá? Já vocês vão entender como é que vai funcionar. Isso aqui vai ser criado os cookies, a gente vai ter que recuperar esses aqui, tá bom? Só que se o usuário não marcar, ou seja, se for falso, né? Eu tenho que eliminar esses cookies, tá? Quer dizer que o usuário não quer que os dados dele sejam lembrados, tá? Então se eu, por exemplo, eu logo aqui, né? E eu marquei essa opção, fiz login. Meus dados ficaram gravados aqui. Quando eu entrar de novo, meus dados já vai estar preenchidos. Aí se eu desmarcar essa opção e fazer login, quando eu entrar outra vez, certo? Na parte de login, já não vai estar meus dados marcados aqui, tá? Então ele vai limpar isso aí pra mim. Então como é que eu faço para limpar, apagar um cookie? Bem simples. O lembrar vai receber nada e o time aqui, ó, em vez do meu sinal de mais, eu mudo para menos, tá bom? O lembrar senha também vai receber um valor em branco e o time recebe um sinal negativo aqui. O lembrar login vai receber sinal em branco, vírgula aqui, opa, o login aqui, ó, vai receber sinal em branco, senha, né, e sinal negativo também, certo? Daí aqui abaixo aqui eu faço o seguinte, if se, vou verificar, se, né, e set, variável, underline, session, user, log. Então o que eu estou fazendo? Estou verificando se existe a seção userlog, né? A gente criou ela aqui em cima, tá? Então se ela existir, no caso ela existe, ele vai redirecionar para o meu painel. Header, opa, header, né? Aqui. Location, dois pontos, painel.php, certo? Se não existir, então ele dá um eco. Desculpe, ocorreu um erro. Ponto e vírgula. Tá? Vamos ver se está funcionando então, tá? Então no caso aqui eu estou verificando se existe. Se existir, se eu conseguir fazer login, ele vai me jogar no painel, tá? Vamos ver se está funcionando. Então eu tenho lá uma conta já, né? Tá aqui minha conta. Eu vou fazer assim, ó. Login, Lucas, senha, 123. Fazer login. Ó, cheguei no painel, tá? Se eu tentar acessar a página login agora, login.php, ó, ele já me joga no painel. Se eu tentar acessar o cadastro.php, ele me joga no painel. Se eu vou lá no index, ó, ele me joga no painel, tá? Então, a gente já tá na parte aqui do nosso painel, tá? Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu vou deixar o login aberto aqui, vou abrir aqui o painel.php, a gente vai trabalhar nele agora, certo? Meu editor deu um probleminha aqui, tá? Deixa eu abrir aqui o painel.php, ó. Tá aqui, só tem isso no meu painel, tá? Então o que eu tenho que fazer primeiro no painel? As verificações básicas também aqui. Primeiro, eu tenho que fazer o seguinte, abrir PHP aqui antes de tudo, tá? E colocar um session, session underline start, tá? Lembre-se que o session underline start ele tem que vir antes de tudo, tá? Não pode ter nada antes dele. Ele tem que ser o primeiro, certo? Depois disso aí, eu vou dar um require once na minha variável conexão.php, certo? E aí o que eu tenho que fazer? Aí eu tenho que verificar se o usuário está logado para poder acessar esse painel, tá? Então, bem simples, se eu vou até fazer o seguinte, que é, se não existir, né? Se não existir a variável underline session, então se não, sinal de negação, variável underline session, user log, se não existir a seção de usuário logado, né? Então ele header vai me redirecionar para qual página? Location, dois pontos, login.php, tá? Então se não existir a minha seção de user log, quer dizer que o usuário não está logado. Então ele me joga no login.php. Se não, melhor, nem preciso fazer isso aqui, ó. Aliás, pessoal, para não dar erros aí no sistema de vocês, tá? Façam o seguinte, eu vou colocar chaves aqui, ó. Depois do header, eu vou dar um die aqui, tá? E ponto e vírgula, certo? Aqui no login.php vamos fazer o mesmo aqui, ó. Aqui eu vou abrir chaves, certo? Fechar e aqui no header, a parte do header, um die. No index.php não precisa no index, tá? No cadastro.php a gente tem que fazer isso também, ó. Abro chaves aqui, tá?
e die, certo? Ou seja, ele vai redirecionar e vai parar o sistema por aqui. Ele não vai exibir nada depois disso aqui, tá? Vou fechar o painel aqui, ou o cadastro, né? Vamos aqui no painel, tá? Então aqui é o seguinte, se não existir, se o usuário não tiver logado, ele já para aqui, ó, certo? E aí ele redireciona para o login.php, tá? E aqui abaixo aqui, o que eu vou fazer? Se chegou até aqui no meu script, quer dizer que o usuário está logado. Então eu tenho que recuperar os dados dele. Então eu vou criar uma variável chamada de login, que está numa seção, os dados dele, né? Variável login, vai ser igual a variável underline session user info no índice login. Ah, só para vocês verem, pessoal, eu estou no painel, né? Eu vou até fazer o seguinte aqui, ó, var underline dump na minha variável underline session, tá? Então eu vou debugar toda a seção do meu navegador. Vou atualizar aqui, ó. Olha o que tem aqui, ó. User log recebe true, né? User info está recebendo um array com nome, ó, codificado, né? Login codificado e senha também codificado, tá? E isso aí é o que a gente criou na hora do login, tá? Então, para recuperar o login do usuário, eu tenho que acessar a seção user info no índice nome, ou no índice login, né? Para poder recuperar os dados do mesmo. Então, o que eu vou fazer? Variável login vai ser igual a variável underline session user info no índice login, tá? Só que esses meus dados estão criptografados, né? A gente colocou um base 64 neles, tá? Então a gente tem que descriptografar isso daí. Então eu vou copiar, vou recortar isso aqui, ó, tá? E vou colocar aqui base 64 underline decode, tá? Lá no login a gente usou o encode, né? Aqui a gente vai usar o decode, tá? E aí ele vai decodificar, ó. Se eu der um echo na variável login, certo? Ele vai trazer isso aqui, ó, Lucas, que é o login atual, tá? Só que sem aquela codificação, aquela